João, capítulo 3, versículo de número 3. Quem achou diz amém. Amém. João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Escute, igreja, a palavra de nosso Senhor. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Pode tomar um assento e bater palma e dar glória a Deus. Irmãos, aqui eu vejo o encontro de um homem, aleluia, que convivia no meio dos fariseus, um homem chamado Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um homem que era completamente príncipe sobre Israel. Quando fala de príncipe, não quer falar que Nicodemos era um homem que era da parte governal, não. Quando a Bíblia fala de príncipe, fala da autoridade que Nicodemos tinha. E eu vejo esse encontro de Nicodemos e Jesus. Nicodemos, ele foi para falar com Deus, falar com Jesus, queria saber algumas coisas, queria conhecer mais. E quando a pessoa ela vem até Jesus, o objetivo de Jesus é de trazer a pessoa para o caminho verdadeiro. O objetivo de Jesus é de mostrar algo melhor. E Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos, ele foi na parte da noite para não ser visto, porque se pegasse ele sendo visto com um judeu até um mestre, ele poderia ser preso. Aleluia! Nicodemos reconheceu Jesus, sabia quem era Jesus pela fama de Jesus, pelos ensinos de Jesus, pela palavra de Jesus Cristo. E Nicodemos respondeu a Jesus, dizendo: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos sabia os ensinamentos de Jesus Cristo. E o objetivo de Jesus era de atrair a Nicodemos para o caminho da salvação. Jesus tinha um objetivo de atrair Nicodemos para o caminho verdadeiro. Irmãos, o objetivo da presença de Deus é de nos tirar de um caminho que nós caminhamos, que é caminho errado, e Deus quer colocar nós no caminho verdadeiro. O Senhor quer colocar nós no caminho que não leva à desgraça, que não leva ao fracasso, que não leva ao fundo do poço. Aleluia, mas o Senhor quer botar nós um caminho plano, um caminho em que nós caminhamos, um caminho em que leva a nós a ter um conhecimento da presença do Senhor Jesus Cristo, um caminho que leva a nós a chegar no reino do céu. Aleluia!
Deus quer tirar nós do caminho errado que nós se encontremos, do caminho que nós estamos caminhando. Talvez tu diz, irmão, mas o caminho que eu estou andando é o caminho que eu estou vivendo, é o caminho da vida que eu levo. Sim, é esse caminho que Deus quer tirar você. É desse caminho que Deus quer tirar você, porque é esse caminho que vai levar você à perdição. Esse caminho que vai levar você à desgraça. Você pode estar alegre, você pode estar contente, você pode estar feliz com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, aleluia, mas o caminho, o destino do caminho do homem, nessa vida, nessa terra, é o caminho de morte, é um caminho fatal, é um caminho que aonde a vida vai levar a humanidade sem Deus. Quem conduz a vida do homem é o destino do homem, mas o homem que tem um caminho plano por Deus, um caminho verdadeiro por Deus, é o caminho, mas quem conduz o homem guiado pelo Espírito é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor ensinou nós dizendo da segunda forma até a nós, dizendo: em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! O Senhor manda nós, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O objetivo do Senhor é, em primeiro lugar, a mostrar a novidade, a vida, aleluia, a mostrar, em primeiro lugar, a parte da salvação. O objetivo de Deus é de libertar. O objetivo de Deus é fazer o homem conhecer. O objetivo de Deus é fazer o homem entrar no gozo eterno. Aleluia! Andar no caminho que o Senhor anda, praticar a palavra de Deus, para poder ter uma vida abençoada. Aleluia! E quando chegou Nicodemos, Jesus ensinou a Nicodemos o caminho verdadeiro, o caminho que Nicodemos tinha que seguir. Jesus falou a Nicodemos: tu és conhecedor, tu és homem sábio, tu és homem entendido sobre Israel, tu és príncipe, autoridade. Mas Nicodemos não estava sabendo o caminho. Nicodemos não estava, aleluia, no caminho certo. E Jesus falou para ele, no capítulo 3, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus estava falando para Nicodemos, se não nascesse de novo, não podia entrar no reino de Deus. E Nicodemos, ele não entendeu a palavra de Jesus, o nascer de novo. O nascer de novo é o arrependimento do homem. O nascer de novo é quando o homem se arrepende, é quando o homem ou a mulher se reconhece o caminho errado que vivia, o caminho errado que praticava. Isto leva a pessoa ao arrependimento, de deixar tudo aquilo que praticava e se entrega ao Senhor para fazer a vontade de Deus. Jesus falando, aleluia, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor falando do nascimento do homem. E Nicodemos não estava entendendo o nascimento. Além de ter o arrependimento, Nicodemos não estava sabendo, entendendo como pode o homem nascer de novo. Será que ele vai entrar sendo velho, sendo adulto no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus estava falando do nascimento espiritual. Jesus estava falando de um nascimento não físico, mas o nascimento do Espírito Santo. Aleluia, o nascimento
da água e do Espírito. Jesus falando que para o homem se arrepender verdadeiramente, ele tem que ser batizado nas águas, aleluia, e além de se batizar nas águas e nascer, ele já nasce uma nova pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele já se arrependeu, já se batizou, se já desceu as águas, agora ele é nascido de Deus. Ele agora tem, aleluia, uma nova pessoa. Ou seja, o velho homem foi, o arrependimento se foi, e agora ele vai ser uma pessoa nova diante de Deus. Olha o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 de Coríntios. Quando a pessoa é nascida de Deus, ela é uma nova pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é quando a pessoa ela se arrepende, entrega sua vida diante de Deus. Ela é nova criatura. As coisas velhas passou, o passado ficou para trás, o passado foi esquecido no mar do esquecimento. No momento que nós decidimos, no momento que nós tomemos a decisão, nós não podemos mais pensar o passado a qual nós praticávamos, a qual nós passávamos. Nós não podemos mais pensar o passado a qual ficou para trás. Agora nós temos que saber que nova pessoa nós somos, que nós somos nascidos de Deus, aleluia, que nós somos uma pessoa nova, uma pessoa que o pecado foi perdoado, em que Jesus perdoou o pecado, em que Jesus apagou o nosso passado, aleluia. Mas Jesus pode perdoar, por mais que o homem peca sem ele ter o conhecimento, mas no momento que o homem tem o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e se arrepende, Jesus apaga o passado dele. Aleluia, graças a Deus, o Senhor apaga o passado dessa pessoa. E olha o que diz a Bíblia, aleluia: nascido do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. É como se dissesse: fiquei nessa, morro nessa, sou desta, fico nessa, e o meu caminho, o meu destino é este. Aleluia. Não é guiado pelo Espírito. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 8, aleluia, e no versículo 9. Presta bem atenção nessa palavra, meus amados. Aleluia. Romanos 8, versículo 9 da palavra de Deus: porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele alcança a vida eterna, mas aquele que é guiado pela carne, ele acha o caminho da derrota. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou como se Paulo falasse, aleluia, Paulo está falando: portanto, o que estão na carne não, aleluia, vós porém não estás na carne, mas no Espírito. Aquele que está no Espírito, esse serve a Deus. E aquele que não está no Espírito, não serve a Deus, não está com Ele. Aleluia, aleluia, graças a Deus.
Então, para nós ter a presença de Deus na nossa vida, nós temos que ter o Espírito de Deus. Para nós estar com Ele, nós temos que ter o novo nascimento. Para nós estar com Ele, nós temos que ter, aleluia, a presença do Senhor. Nós temos que buscar, nós temos que entregar nossa vida para Ele. Para nós estar com Ele, aleluia, para nós poder entrar no reino do céu. Porque se nós não tiver Jesus na nossa vida, nós não vamos poder entrar no reino do céu. Aleluia. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito por causa da justiça. O Espírito é vivo dentro de nós por causa da justiça de Deus. E o corpo morto do pecado é quando nós vencemos o pecado. É quando nós deixamos o pecado, aí o corpo está morto. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque o nosso Deus, Ele é justo, fiel e verdadeiro. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos que saber, irmãos, que em primeiro lugar, nós temos que estar com a nossa vida diante de Deus. Você está aqui hoje porque o Senhor pagou um preço. Você foi comprado. A tua vida foi comprada para você estar aqui hoje nesse planeta. Saiba de uma coisa, que Jesus, Ele comprou eu e você, para nós poder estar aqui adorando o nome dEle. Porque se não fosse o Senhor, na cruz do Calvário, pagar o preço, ou morrer por nós, nós não estaria aqui. E o preço que Jesus pagou, não foi um preço qualquer. O preço que Jesus pagou não foi um preço comum, não foi o dinheiro, não foi o ouro e não foi a prata. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: não sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, com a prata ou com ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos resgatados, tirado da vossa vã maneira de viver, a tradição que nós vivia, o costume que nós vivia, a vida que nós vivia. Nós fomos resgatados, não foi com o preço de ouro, não foi com a prata, não foi com a riqueza dessa terra, não foi com o sangue de Cristo. Aleluia, pelos costumes que recebeste de vossos pais, ou seja, pelos caminhos que eles nos ensinaram, que talvez para nós era um caminho correto, que talvez para nós era um caminho certo. Aleluia. Mas com o precioso sangue de Cristo, porque o caminho verdadeiro é quando nós conhecemos a palavra de Deus. O caminho verdadeiro é quando nós examinemos as Escrituras Sagradas e nós conhecemos o verdadeiro Deus, o Deus que salva, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Aleluia! Graças a Deus, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo por amor de vós. Foi manifestado Deus na cruz do Calvário, pelo amor teu e pelo meu amor aqui nessa noite. Manifestou tendo a misericórdia do Senhor na nossa vida.
Aleluia, aleluia. Tenda misericórdia de mim e de ti, para nós poder hoje ter a liberdade de vir adorar o nome do Senhor. Nós temos que ser nascido de Deus, para nós poder entrar no reino do céu, porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse não tem Deus. Não adianta nós dizer que nós temos Deus, mas nós não temos a presença verdadeira de Jesus. E Jesus respondeu para Nicodemos da forma, e Jesus respondeu e disse para Nicodemos assim no versículo 8, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? E Jesus respondeu dizendo-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Aleluia. Na verdade te digo que nós vimos o que sabemos e testificamos o que não vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Nicodemos não estava entendendo, e o Senhor falou: tu és sábio, tu não entende isto? Tu testifica aquilo que tu sabe, que tu conhece, o que tu pratica. Aleluia. Mas nós testificamos o que nós testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Como se Jesus quisesse dizer: tu acredita naquilo que tu entende, que tu sabe, mas a palavra verdadeira vocês não aceitam. A palavra que testifica de mim vocês não conhecem. A palavra que salva vocês não conhecem. Vocês conhecem os preceitos que vocês foram instruídos, pelos ensinamentos que vocês têm, mas a minha palavra que tem todo o poder, a minha palavra que salva, a minha palavra que liberta, vocês não conhecem. Aleluia. Não aceita o nosso testemunho. Aleluia. Se Jesus falasse das coisas terrestres, eles não iam acreditar, menos também das coisas celestiais do céu. Aleluia. Graças a Deus. Só um que tem o poder, é só Jesus Cristo. Eles eram instruídos naquilo que eles aprendiam sobre os judeus, mas não conheciam a presença, não conheciam a Jesus Cristo. Aleluia. Mas Nicodemos ouviu essas coisas, mas o coração de Nicodemos foi duro ainda. Aleluia. Jesus quer dar o melhor para você. Jesus quer dar o melhor. Jesus promete aliviar. Jesus promete te ajudar. Mateus 11:28. Aquele que vem após mim, de maneira nenhuma, aleluia, Jesus falou: aquele que vem a mim achará descanso para a vossa alma. Vinde a mim e o Senhor aliviará o fardo. Saber que o Senhor é manso e humilde de coração. Então o Senhor espera nós tomar uma decisão. O Senhor espera nós conhecer, vir até Ele, achar a verdadeira paz, achar o verdadeiro caminho, e Ele vai nos ajudar. E essa decisão cabe minha, cabe tu, cabe eu tomar essa decisão. Se nós andar com o Senhor, a nossa vida vai ser abençoada por Deus, vai ser guardada por Deus. Mas se nós não andar com Ele, não ter a presença dEle, o diabo sempre vai prejudicar a tua vida. O diabo sempre vai agir na tua vida. O diabo sempre vai acabar um pouco
com a tua vida. Mas nós estando com o Senhor alivia, o Senhor cessa, o Senhor acaba, o Senhor transforma, e o Senhor não deixa mais o inimigo da nossa alma tocar na nossa vida, e nem na nossa casa, nem na nossa família, porque o sangue de Cristo é vertido em nós, e o diabo não resiste o sangue de Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. E João capítulo 3, versículo de número 3. Quem achou diz amém. João capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Escute, igreja, a palavra de nosso Senhor. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Pode tomar um assento e bater palma e dar glória a Deus. Irmãos, aqui eu vejo o encontro de um homem, aleluia, que convivia no meio dos fariseus, um homem chamado Nicodemos, o homem conhecedor da lei, o homem que era completamente príncipe sobre Israel. Quando fala de príncipe, não quer falar que Nicodemos era um homem que era da parte governal, não. Quando a Bíblia fala de príncipe, fala da autoridade que Nicodemos tinha. E eu vejo esse encontro de Nicodemos e Jesus. Nicodemos, ele foi para falar com Deus, falar com Jesus, queria saber algumas coisas, queria conhecer mais. E quando a pessoa ela vem até Jesus, o objetivo de Jesus é de trazer a pessoa para o caminho verdadeiro. O objetivo de Jesus é de mostrar algo melhor. E Nicodemos, a Bíblia diz que Nicodemos, ele foi na parte da noite para não ser visto, porque se pegasse ele sendo visto com um judeu até um mestre, ele poderia ser preso. Aleluia. Nicodemos reconheceu Jesus, sabia quem era Jesus pela fama de Jesus, pelos ensinos de Jesus, pela palavra de Jesus Cristo. E Nicodemos respondeu a Jesus, dizendo: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos sabia os ensinamentos de Jesus Cristo, e o objetivo de Jesus era de atrair a Nicodemos para o caminho da salvação. Jesus tinha um objetivo de atrair Nicodemos para o caminho verdadeiro. Irmãos, o objetivo da presença de Deus é de nos tirar de um caminho que nós caminhamos, que é caminho errado, e Deus quer colocar nós no caminho verdadeiro. O Senhor quer colocar nós no caminho que não leva à desgraça,
que não leva ao fracasso, que não leva ao fundo do poço. Aleluia, mas o Senhor quer botar nós em um caminho plano, um caminho em que nós caminhamos, um caminho em que leva a nós a ter um conhecimento da presença do Senhor Jesus Cristo, um caminho que leva a nós a chegar no reino do céu. Aleluia. Deus quer tirar nós do caminho errado que nós se encontremos, do caminho que nós temos caminhando. Talvez tu diz, irmão, mas o caminho que eu estou andando é o caminho que eu estou vivendo, é o caminho da vida que eu levo. Sim, é esse caminho que Deus quer tirar você. É desse caminho que Deus quer tirar você, porque é esse caminho que vai levar você à perdição. Esse caminho que vai levar você à desgraça. Você pode estar alegre, você pode estar contente, você pode estar feliz com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, aleluia, mas o caminho, o destino do caminho do homem nessa vida, nessa terra, é o caminho de morte, é um caminho fatal, é um caminho que aonde a vida vai levar a humanidade sem Deus. Quem conduz a vida do homem é o destino do homem, mas o homem que tem um caminho plano por Deus, um caminho verdadeiro por Deus, é o caminho, mas quem conduz o homem guiado pelo Espírito é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor ensinou nós dizendo da segunda forma até a nós, dizendo: em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. O Senhor manda nós, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O objetivo do Senhor é, em primeiro lugar, a mostrar a novidade, a vida, aleluia, a mostrar em primeiro lugar a parte da salvação. O objetivo de Deus é de libertar. O objetivo de Deus é fazer o homem conhecer. O objetivo de Deus é fazer o homem entrar no gozo eterno. Aleluia! Andar no caminho que o Senhor anda, praticar a palavra de Deus, para poder ter uma vida abençoada. Aleluia! E quando chegou Nicodemos, Jesus ensinou a Nicodemos o caminho verdadeiro, o caminho que Nicodemos tinha que seguir. Jesus falou a Nicodemos: tu és conhecedor, tu és homem sábio, tu és homem entendido sobre Israel, tu és príncipe, autoridade. Mas Nicodemos não estava sabendo o caminho. Nicodemos não estava, aleluia, no caminho certo. E Jesus falou para ele, no capítulo 3, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus estava falando para Nicodemos, se não nascesse de novo, não podia entrar no reino de Deus. E Nicodemos, ele não entendeu a palavra de Jesus, o nascer de novo. O nascer de novo é o arrependimento do homem. O nascer de novo é quando o homem se arrepende, é quando o homem ou a mulher se reconhece o caminho errado que vivia, o caminho errado que praticava. Isto leva a pessoa a um arrependimento, de deixar tudo aquilo que praticava e se entrega ao Senhor para fazer a vontade de Deus. Jesus falando, aleluia, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor falando do nascimento do homem,
E Nicodemos não estava entendendo o nascimento. Além de ter o arrependimento, Nicodemos não estava sabendo, entendendo como pode o homem nascer de novo. Será que ele vai entrar sendo velho, sendo adulto no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus estava falando do nascimento espiritual. Jesus estava falando de um nascimento não físico, mas o nascimento do Espírito Santo. Aleluia, o nascimento da água e do Espírito. Jesus falando que para o homem se arrepender verdadeiramente, ele tem que ser batizado nas águas, aleluia, e além de se batizar nas águas e nascer, ele já nasce uma nova pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele já se arrependeu, já se batizou, se já desceu as águas, agora ele é nascido de Deus. Ele agora tem, aleluia, uma nova pessoa. Ou seja, o velho homem foi, o arrependimento se foi, e agora ele vai ser uma pessoa nova diante de Deus. Olha o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 de Coríntios. Quando a pessoa é nascida de Deus, ela é uma nova pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nova criatura é quando a pessoa ela se arrepende, entrega sua vida diante de Deus. Ela é nova criatura. As coisas velhas passou, o passado ficou para trás, o passado foi esquecido no mar do esquecimento. No momento que nós decidimos, no momento que nós tomemos a decisão, nós não podemos mais pensar o passado a qual nós praticava, a qual nós passava. Nós não podemos mais pensar o passado a qual ficou para trás. Agora nós temos que saber que nova pessoa nós somos, que nós somos nascidos de Deus, aleluia, que nós somos uma pessoa nova, uma pessoa que o pecado foi perdoado, em que Jesus perdoou o pecado, em que Jesus apagou o nosso passado, aleluia. Mas Jesus pode perdoar, por mais que o homem peca sem ele ter o conhecimento, mas no momento que o homem tem o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e se arrepende, Jesus apaga o passado dele, aleluia, graças a Deus. O Senhor apaga o passado dessa pessoa. E olha o que diz a Bíblia, aleluia: nascido do Espírito não pode entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. É como se dissesse: fiquei nessa, morro nessa, sou desta, fico nessa, e o meu caminho, o meu destino é este. Aleluia. Não é guiado pelo Espírito. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Romanos, no capítulo 8, aleluia, e no versículo 9, presta bem atenção nessa palavra, meus amados, aleluia. Romanos 8, versículo 9 da palavra de Deus: porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele alcança a vida eterna, mas aquele que é guiado pela carne, ele acha o caminho da derrota. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou como se Paulo falasse, aleluia, Paulo está falando,
portanto, o que estão na carne, não, aleluia, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito. Aquele que está no Espírito, esse serve a Deus. E aquele que não está no Espírito, não serve a Deus. Não está com Ele. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Então, para nós ter a presença de Deus na nossa vida, nós temos que ter o Espírito de Deus. Para nós estar com Ele, nós temos que ter o novo nascimento. Para nós estar com Ele, nós temos que ter, aleluia, a presença do Senhor. Nós temos que buscar, nós temos que entregar nossa vida para Ele. Para nós estar com Ele, aleluia, para nós poder entrar no reino do céu. Porque se nós não tiver Jesus na nossa vida, nós não vamos poder entrar no reino do céu. Aleluia. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito por causa da justiça. O Espírito é vivo dentro de nós por causa da justiça de Deus. E o corpo morto do pecado é quando nós vencemos o pecado. É quando nós deixamos o pecado, aí o corpo está morto. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque o nosso Deus, Ele é justo, fiel e verdadeiro. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós temos que saber, irmãos, que em primeiro lugar, nós temos que estar com a nossa vida diante de Deus. Você está aqui hoje porque o Senhor pagou um preço. Você foi comprado. A tua vida foi comprada para você estar aqui hoje, nesse planeta. Saiba de uma coisa, que Jesus, Ele comprou eu e você, para nós poder estar aqui, adorando o nome dEle. Porque se não fosse o Senhor, na cruz do Calvário, pagar o preço, ou morrer por nós, nós não estaria aqui. E o preço que Jesus pagou, não foi um preço qualquer. O preço que Jesus pagou, não foi um preço comum, não foi o dinheiro, não foi o ouro e não foi a prata. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, não sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, com a prata ou com ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste de vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Fomos resgatados, tirado da vossa vã maneira de viver, a tradição que nós vivia, o costume que nós vivia, a vida que nós vivia. Nós somos resgatados, não foi com o preço de ouro, não foi com a prata, não foi com a riqueza dessa terra, não foi com o sangue de Cristo. Aleluia, pelos costumes que recebeste de vossos pais, ou seja, pelos caminhos que eles nos ensinaram, que talvez para nós era um caminho correto, que talvez para nós era um caminho certo. Aleluia. Mas com o precioso sangue de Cristo, porque o caminho verdadeiro é quando nós conhecemos a palavra de Deus. O caminho verdadeiro é quando nós examinemos as Escrituras Sagradas e nós conhecemos o verdadeiro Deus, o Deus que salva, o Deus que liberta e o Deus que transforma. Aleluia! Graças a Deus,
o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo por amor de vós. Foi manifestado Deus na cruz do Calvário, pelo amor teu e pelo meu amor aqui nessa noite. Manifestou tendo a misericórdia do Senhor na nossa vida. Aleluia, aleluia. Tendo a misericórdia de mim e de ti, para nós poder hoje ter a liberdade de vir adorar o nome do Senhor. Nós temos que ser nascido de Deus, para nós poder entrar no reino do céu. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, esse não tem Deus. Não adianta nós dizer que nós temos Deus, mas nós não temos a presença verdadeira de Jesus. E Jesus respondeu para Nicodemos da forma, e Jesus respondeu e disse para Nicodemos assim no versículo 8, o vento sopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? E Jesus respondeu dizendo-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Aleluia. Na verdade te digo que nós vimos o que sabemos e testificamos o que não vimos, e não aceitamos o nosso testemunho. Nicodemos não estava entendendo, e o Senhor falou: tu és sábio, tu não entende isto? Tu testifica aquilo que tu sabe, que tu conhece, o que tu pratica. Aleluia. Mas nós testificamos o que nós testificamos o que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Como se Jesus quisesse dizer: tu acredita naquilo que tu entende, que tu sabe, mas a palavra verdadeira vocês não aceitam. A palavra que testifica de mim vocês não conhecem. A palavra que salva vocês não conhecem. Vocês conhecem os preceitos que vocês foram instruídos, pelos ensinamentos que vocês têm. Mas a minha palavra que tem todo o poder, a minha palavra que salva, a minha palavra que liberta, vocês não conhecem. Aleluia. Não aceita o nosso testemunho. Aleluia. Se Jesus falasse das coisas terrestres, eles não iam acreditar, menos também das coisas celestiais do céu. Aleluia. Graças a Deus. Só um que tem o poder, é só Jesus Cristo. Eles eram instruídos naquilo que eles aprendiam sobre os judeus, mas não conheciam a presença, não conheciam a Jesus Cristo. Aleluia. Mas Nicodemos ouviu essas coisas, mas o coração de Nicodemos foi duro ainda. Aleluia. Jesus quer dar o melhor para você. Jesus quer dar o melhor. Jesus promete aliviar. Jesus promete te ajudar. Mateus 11:28. Aquele que vem após mim, de maneira nenhuma. Aleluia. Jesus falou: aquele que vem a mim achará descanso para a vossa alma. Vinde a mim, e o Senhor aliviará o fardo. Saber que o Senhor é manso e humilde de coração. Então o Senhor espera nós tomar uma decisão. O Senhor espera nós conhecer, vir até Ele, achar a verdadeira paz, achar o verdadeiro caminho, e Ele vai nos ajudar. E essa decisão cabe minha,
Cabe tu, cabe eu tomar essa decisão. Se nós andar com o Senhor, a nossa vida vai ser abençoada por Deus, vai ser guardada por Deus.